Se você não tem um patrimônio de pelo menos 13 milhões de reais, você não faz parte do grupo de brasileiros que menos pagam impostos no país. Os 0,2% mais ricos são os únicos no Brasil que pagam menos de 2% da sua riqueza em imposto de renda. Quanto dinheiro o país poderia arrecadar se esses multimilionários pagassem tanto imposto quanto os outros brasileiros? Meu nome é Letícia Mori, eu sou repórter da BBC News Brasil em São Paulo e hoje eu vou falar sobre a taxação dos super ricos. Seria possível arrecadar quase 42 bilhões de reais por ano com a criação de um imposto mínimo de 2% sobre o patrimônio dos 0,2% mais ricos da população. Essa é a conclusão de uma análise recente feita pelo MAD, o Centro de Pesquisas em Macroeconomia das Desigualdades da USP. A análise foi feita em cima de dados de 2023 da Receita Federal sobre a renda e da PNAD, que coleta uma amostra da realidade nos domicílios brasileiros. Com esse dinheiro, daria para aumentar em mais de 10 vezes o orçamento gasto pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Ou então, ele poderia ser usado para triplicar o que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação gastou no mesmo ano. O valor também equivale a 25% dos recursos destinados para o Bolsa Família em 2023. O imposto sobre os 0,2% mais ricos atingiria um grupo relativamente pequeno de pessoas, cerca de 267 mil. São pessoas com uma riqueza média, ou seja, o total do patrimônio, de 13 milhões de reais. E a renda média, o que recebem por trabalho ou retorno de investimento, de cerca de 218 mil reais por mês. A criação desse imposto para os super ricos não significa que eles pagariam mais tributos do que os outros brasileiros, explica o pesquisador Guilherme Klein. Os 0,2 mais ricos pagam uma alíquota efetiva, que é basicamente a razão entre o total pago com impostos sobre a renda, de cerca de 4%. E aí, quando a gente olha, por exemplo, um grupo de 1% da população que ganha entre 10 e 12 mil reais, eles pagam cerca de 12% de alíquota efetiva. Então, a ideia basicamente é trazer a alíquota efetiva, ou seja, o imposto pago por esse grupo dos super ricos do Brasil, um pouco mais próximo desses outros grupos que ganham muito menos e têm uma renda muito menor do que esses super ricos. Com a aplicação dessa tributação, desse imposto mínimo de 2% sobre esse grupo dos 0,2 mais ricos, a alíquota efetiva desse grupo vai subir para cerca de 10%. É um crescimento significativo em relação aos 4% do que eles pagam hoje, mas mesmo assim, mesmo com essa tributação adicional, a alíquota efetiva desses super ricos continuaria sendo menor. Outra comparação que dá uma ideia dessa diferença é o tempo de trabalho para pagar o imposto. Hoje, 1% dos brasileiros ganha entre 10 e 12 mil reais. Eles pagam o imposto de renda o equivalente a 36 dias de trabalho, ou seja, é mais de um mês de salário para pagar a receita. Enquanto isso, os 0,2% no topo, que tem em média uma renda mensal de 218 mil reais, pagam o equivalente a 15 dias de trabalho, é menos da metade. Com um imposto mínimo de 2%, esse tempo subiria. Os super ricos pagariam o equivalente a 30 dias de renda. Você deve estar se perguntando, e quem ganha menos de 10 mil? Quem, vamos supor, tem um salário de mais ou menos 3 mil? Na ponta do lápis, quem está nessa faixa gasta menos dias de trabalho para pagar impostos. Mas isso é porque estamos levando em conta só o imposto de renda. Isso não inclui tributos sobre serviços, operações financeiras ou sobre o consumo. E a questão é que, quanto menor é o seu salário, mais peso tem esse imposto em cima do consumo. E quais são as principais críticas à ideia de taxar mais os super ricos? Muitos dizem que os bilionários e multimilionários simplesmente vão transferir seu patrimônio para outros países. O próprio estudo da USP aponta que isso é uma possibilidade. Ele lembra que os investimentos dessa camada são facilmente movimentados de um país para o outro. Mas quando a gente chega no topo da distribuição, já a partir do 1% mais rico, mas principalmente a partir do 0,2%, que é o grupo que a gente está focando na nota do ponto de vista de taxação, a grande maioria dos ativos da riqueza desse grupo é concentrada em ativos financeiros. E esse não é um fenômeno só do Brasil. Na hora que você coloca essa tributação, que impacto isso tem? A tendência das pessoas é tentar evadir, ou seja, vai aumentar a elisão? A resposta é sim, isso acontece. Defender um imposto como esse, é claro, é moralmente defensável, mas daí a você conseguir implementar um bom imposto de forma a não desestimular o investimento no país, aí é uma grande distância. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente num país como o nosso, que a gente tem muitas outras distorções tributárias. No próprio imposto de renda,
tem muitas distorções tributárias. A ideia é de uma taxação global sobre os super ricos, justamente porque existe esse perfil nos super ricos e bilionários de que a grande parte da riqueza é concentrada em ativos financeiros que são muito móveis, e daí a importância da gente ter uma taxação global. A ideia é que se houver um imposto global sobre grandes fortunas, fica mais difícil para os bilionários ficarem transferindo os ativos financeiros de um país para o outro. O Brasil, na verdade, está liderando uma proposta sobre isso no G20, o grupo dos países mais ricos do mundo. A proposta é justamente para a criação de um imposto mínimo global de 2% sobre bilionários. Isso dificultaria a fuga de capital, mas muita gente é cética em relação à proposta, dizendo que parece difícil conseguir que todos os países concordem. Eu apontei essa crítica para o economista francês Gabriel Zucman, que foi chamado pelo governo brasileiro para falar sobre o assunto em reuniões do G20. Ele me disse que, na verdade, o momento é propício para tributar grandes riquezas, porque vários países estão discutindo isso. Hoje a gente sabe que pode tributar os super ricos de forma coordenada, porque a gente já fez isso com empresas multinacionais. Em 2021, mais de 130 países concordaram em criar um imposto mínimo de 15% sobre os lucros de multinacionais, e agora a gente pode fazer a mesma coisa com os bilionários. Essa questão foi colocada na pauta do G20 em fevereiro desse ano, e em só 4 meses uma série de países-chave já demonstraram apoio, incluindo, é claro, o Brasil, mas também a França, a África do Sul, Espanha, Bélgica, a União Africana. A gente tem um número crescente de países se unindo e dizendo que já passou da hora de tributar os bilionários. No início de julho, 20 ex-presidentes e ex-primeiros ministros de países do G20 publicaram uma carta pública pedindo para que os líderes atuais apoiem a tributação dos super ricos. Assinaram nomes como Michelle Bachelet, do Chile, Stefan Löfven, da Suécia, Dominique de Villepin, da França, José Luís Rodrigues Zapatero, da Espanha, entre outros. Segundo eles, a tributação é essencial para reduzir a desigualdade e para arrecadar os dólares necessários para os investimentos em transição energética. Eu fico por aqui, mas esse debate continua. Diz aí nos comentários o que você pensa sobre taxação de grandes fortunas. E a gente se vê na próxima.